A voz do Maurício ecoou pela sala de jantar como um trovão. Todo mundo parou de mastigar. Minha tia Célia deixou o garfo cair no prato com um tinido agudo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Abaixei a cabeça, olhei para o pedaço de peru frio no meu prato e não falei absolutamente nada. Apenas engoli a humilhação como tinha feito nos últimos 17 anos. Mas quando ele foi assinar os papéis do divórcio da minha mãe, 3 meses depois, sentado naquele escritório chique de advocacia no 12º andar do edifício comercial mais caro de São Paulo, o advogado começou a ler minha certidão de nascimento em voz alta. E o rosto do Maurício? O rosto dele. Nunca vou esquecer. Ficou do tom exato de cinza que a parede atrás dele estava pintada. As mãos, aquelas mãos grandes que ele sempre usava para gesticular quando me chamava de parasita, começaram a tremer tanto que os papéis balançavam, como se estivéssemos em um terremoto. E eu, sentada ali do outro lado da mesa, com meu tailleur azul marinho que tinha comprado especificamente para aquele dia, sorri pela primeira vez em anos, um sorriso pequeno, contido, mas genuíno. Mas estou me adiantando. Você precisa entender como chegamos até ali. Como uma mulher de 32 anos, que todo mundo achava que era apenas mais uma vítima silenciosa de um padrasto abusivo, na verdade, estava jogando o jogo mais longo e paciente da vida dela. Um jogo que começou no dia em que descobri a verdade dentro de uma caixa empoeirada no sótão. Meu nome é Helena. Tenho 32 anos, trabalho como analista contábil em uma empresa de médio porte e até abril deste ano eu era conhecida como a enteada ingrata do respeitável empresário Maurício Tavares, a moça que não sabia agradecer por tudo que ele tinha feito pela família, a que nunca ajudava nas despesas da casa, a decepção constante que insistia em existir no espaço dele. O que ele não sabia, o que ninguém sabia, era que eu tinha descoberto algo 3 anos atrás, algo que mudaria tudo. Mas para entender o peso dessa descoberta, preciso te levar de volta ao começo dessa história. Eu tinha 12 anos quando minha mãe, Sônia, conheceu Maurício em um churrasco de fim de ano na casa de uma amiga dela. Meu pai biológico, Eduardo, tinha morrido de câncer apenas 8 meses antes. 8 meses. Mal tínhamos terminado de arrumar as coisas dele, de decidir o que doar e o que guardar como lembrança, e ela já estava saindo para encontros com aquele homem de terno caro e sorriso largo demais. Lembro do primeiro jantar em que ele apareceu na nossa casa. Era uma casa simples, classe média, 3 quartos, em um bairro tranquilo da Zona Sul. Meu pai tinha comprado aquela casa com muito esforço, trabalhando como engenheiro civil durante anos, economizando cada centavo. Era o orgulho dele, nossa casa, o lugar onde ele tinha sonhado me ver crescer, estudar, casar um dia. Maurício chegou com uma garrafa de vinho caro que minha mãe nem sabia como abrir direito e um buquê de rosas vermelhas tão grande que parecia ridículo na nossa mesinha de centro. Ele era bonito, isso eu tinha que admitir. Alto, ombros largos, cabelo grisalho nas têmporas que lhe davam um ar de distinção. Usava um relógio dourado que brilhava cada vez que ele gesticulava. E ele gesticulava muito. Nos primeiros meses, ele foi quase encantador. Levava minha mãe para restaurantes que ela só via em revistas. Me trazia presentes caros que eu não tinha pedido. Uma vez me deu um notebook último modelo, mesmo eu já tendo um que funcionava perfeitamente bem. Percebi depois que era uma forma de dizer que o que eu tinha nunca era suficientemente bom. Eles casaram quando eu tinha 13 anos. A cerimônia foi grande, cara. Toda bancada por ele. Lembro de estar no altar com aquele vestido rosa choque que a mãe dele tinha escolhido para mim, olhando para a minha mãe com o véu de renda branca e sentindo uma pontada estranha no peito, como se algo estivesse errado, mas eu era jovem demais para entender o quê. Nos primeiros 2 anos, as mudanças foram sutis, pequenos comentários sobre como eu deveria me vestir, críticas disfarçadas de piadas sobre minhas notas na escola. Uma vez, quando tirei 8 em matemática em vez de 10, ele disse na frente da família inteira no almoço de domingo que era uma pena eu não ter puxado a inteligência do meu pai. Minha mãe deu uma risadinha nervosa e mudou de assunto. Mas quando completei 15 anos, as coisas mudaram de verdade. Foi como se uma máscara tivesse caído. Eu tinha começado a fazer perguntas sobre a casa, sobre as finanças, sobre onde estava o dinheiro que meu pai tinha deixado. Maurício não gostou. Nada. Lembro da primeira vez que ele realmente gritou comigo. Foi em um domingo à noite. Eu tinha perguntado à minha mãe sobre a pensão que eu deveria estar recebendo do seguro de vida do meu pai. Maurício estava passando pelo corredor, ouviu e simplesmente explodiu.
Você é uma criança mimada e ingrata, ele berrou, o rosto ficando vermelho. Sua mãe e eu te damos tudo, e você fica aí querendo mais? Dinheiro que seu pai deixou? Seu pai deixou dívidas, eu que paguei tudo. Minha mãe estava na cozinha. Eu ouvi quando ela deixou algo cair. Esperava que ela viesse, que ela dissesse alguma coisa, mas ela ficou em silêncio. E esse silêncio se tornou o padrão dos próximos 17 anos. As humilhações foram escalando. Aos 17, ele começou a me cobrar aluguel pela minha presença na casa. R$ 300 por mês, que eu tinha que pagar do meu salário de meio período em uma livraria. Quando entrei na faculdade de contabilidade, ele deixou claro que não pagaria um centavo. Trabalhei em 2 empregos durante 4 anos para me formar. Cada vez que eu chegava em casa cansada, às 11 da noite depois de um turno de garçonete, ele fazia questão de comentar o quanto eu era um fardo. Aos 23 anos, formada e trabalhando, ainda morava na casa porque os aluguéis em São Paulo eram impraticáveis para uma recém-formada. Maurício cobrava agora R$ 600 mensais, valor de mercado. Ele dizia, com aquele sorriso cínico, você devia agradecer que não cobro mais. E aquele jantar de Páscoa, aquele maldito jantar de Páscoa, que abriu este relato. Era abril de 2024. Toda a família estava reunida. Minha tia Célia e o marido dela, os pais do Maurício, 2 casais de amigos do trabalho dele, 14 pessoas ao redor daquela mesa grande que ele tinha comprado para receber como gente grande recebe, segundo as palavras dele. Eu tinha chegado atrasada do trabalho, tinha ficado até mais tarde terminando um relatório importante. Entrei pela porta da frente às 7h15, 15 minutos depois do horário que Maurício tinha estabelecido para o jantar começar. Todos já estavam sentados. O clima estava estranho desde que entrei. Maurício me olhou com aquele olhar que eu tinha aprendido a reconhecer. O olhar que precedia uma humilhação pública. Ele gostava de plateia. Sentei no meu lugar de sempre, na ponta da mesa, o mais longe possível da cabeceira onde ele se sentava como um rei no seu trono. Minha mãe me serviu um prato de peru com arroz e farofa, mas evitou meu olhar. Mal toquei na comida. Meu estômago já estava em nós. Foi no meio da sobremesa que ele anunciou. Pessoal, Maurício disse, batendo o garfo contra a taça de vinho para chamar atenção. Todos olharam. Preciso compartilhar uma novidade com vocês. Uma novidade sobre a casa. Meu coração acelerou. Algo estava errado. Como todos sabem, esta casa sempre foi muito grande para nós 3. E agora que Helena aqui, ele apontou para mim com o garfo, um pedaço de pavê ainda preso nos dentes, já é uma mulher crescida, de 32 anos. Achei que estava na hora de fazermos algumas mudanças. Minha tia Célia franziu as sobrancelhas. Eu podia ver que ela estava desconfortável. Estou convertendo o quarto dela, ele continuou, em uma suíte para alugar no Airbnb. Vai render uma grana boa por mês. Helena vai se mudar para o quartinho dos fundos, aquele que usamos para guardar as coisas velhas. Já limpei tudo lá. Mãe dela já concordou, não foi, Sônia? Minha mãe estava olhando para o prato. Ela assentiu. Mal conseguiu erguer a cabeça. Essa casa é minha agora. Você vai morar no quartinho dos fundos e vou alugar seu quarto. Sua mãe já concordou. O silêncio foi absoluto. Ninguém sabia onde olhar. Eu olhei para aquele quartinho na minha mente. Media talvez 3 metros por 2. Tinha uma janela minúscula que mal deixava a luz entrar. Cheirava a mofo. Não tinha armário embutido. Era literalmente um depósito. Abaixei a cabeça. Não falei nada, porque 3 anos antes eu tinha descoberto algo. E desde então, cada humilhação, cada insulto, cada momento de raiva silenciosa, eu guardava, documentava, preparava. Naquela mesa de Páscoa, enquanto todos me olhavam com pena ou desconforto, eu já sabia que aquele seria um dos últimos momentos de Maurício se sentindo poderoso, porque em 3 meses ele estaria assinando papéis de divórcio e o advogado iria ler algo que ele nunca, em seus piores pesadelos, imaginou que existia. Antes de continuar, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e significa muito para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora, de volta à história. O quartinho dos fundos cheirava a umidade e anos de abandono quando entrei nele pela primeira vez após o anúncio do Maurício. Ele tinha limpado, segundo as palavras dele, mas limpar para o Maurício significava tirar as caixas velhas e passar um pano no chão. As paredes tinham manchas de infiltração. O teto estava descascando em um canto. A janela estava tão suja que mal dava para ver o quintal lá fora. Coloquei minha mala no chão
e respirei fundo. Minha mãe apareceu na porta, as mãos torcendo o pano de prato que ela sempre carregava quando estava nervosa. Helena, Ela começou. Não, mãe, eu disse, minha voz saindo mais fria do que pretendia. Não precisa. Ele disse que era temporário. Só até... Até quando, mãe? Eu me virei para olhá-la. Até eu sair de vez? É isso que vocês querem? Ela não respondeu. Apenas ficou ali parada, as lágrimas começando a escorrer silenciosamente pelo rosto. Depois de um momento, ela foi embora. Eu ouvi os passos dela se afastando pelo corredor e depois a voz do Maurício perguntando se ela tinha resolvido a situação com a menina. Menina. Eu tinha 32 anos e ele ainda me chamava de menina. Mas eu tinha um segredo que valia todo aquele sofrimento temporário. E esse segredo tinha começado a se revelar 3 anos antes, em uma tarde chuvosa de sábado. Era julho de 2021. Maurício tinha viajado para um congresso em Brasília. Minha mãe tinha ido visitar uma prima em Campinas. Eu estava sozinha na casa pela primeira vez em meses. Tinha decidido fazer uma limpeza profunda no meu quarto, organizar armários, jogar coisas fora, criar espaço. Foi quando encontrei a chave. Estava dentro de uma caixa de sapatos velha, no fundo do meu guarda-roupa. Uma chave pequena, dourada, com uma etiqueta amarelada amarrada nela com um barbante. A etiqueta dizia, na letra cuidadosa do meu pai, sótão, coisas da Helena. Eu nem sabia que tínhamos um sótão. Bem, eu sabia que existia um alçapão no teto do corredor, mas nunca tinha visto ninguém abrir. Maurício disse uma vez que era só um espaço técnico, sem acesso real, usado para a fiação elétrica. Mas se havia uma chave, havia uma fechadura. Peguei uma escada do quartinho dos fundos, ironicamente o mesmo quartinho onde eu acabaria morando anos depois. Subi e examinei o alçapão. E lá estava ela, uma fechadura pequena, quase invisível, na lateral do alçapão. Minhas mãos tremiam quando inseri a chave. Ela girou com um clique satisfatório. O alçapão se abriu, revelando uma escada de madeira dobrável. Subi com cuidado, o coração batendo tão forte que eu podia sentir nas têmporas. Acendi a lanterna do celular. O sótão era maior do que eu esperava, e não era vazio. Havia 3 caixas de papelão grandes, todas etiquetadas com a letra do meu pai. Helena, 18 anos. Helena, 21 anos. Helena, documentos importantes. Comecei pela caixa de documentos. Dentro havia pastas organizadas meticulosamente. Reconheci o jeito do meu pai imediatamente. Ele era engenheiro, obcecado por ordem e documentação. Havia faturas, recibos, extratos bancários e uma pasta grossa etiquetada casa, escritura e testamento. Minhas mãos tremeram quando abri. A escritura da casa estava lá, original, e estava em nome de Eduardo Soares da Silva, meu pai. Comprada em 2005, totalmente quitada em 2010, 2 anos antes de ele morrer. Mas não era isso que fez meu mundo parar. Era a carta anexada. Uma carta do meu pai, datada de 3 semanas antes de sua morte, endereçada a mim. Minha querida Helena, começava. A letra estava trêmula, claramente escrita por alguém muito doente, mas era dele. Sentei no chão empoeirado do sótão e comecei a ler. Se você está lendo isto, significa que já tem idade suficiente para entender e que algo deu errado com meus planos. Tentei fazer tudo certo, tentei proteger você e sua mãe, mas sei que a vida pode tomar rumos inesperados. Esta casa, Helena, é sua, não da sua mãe, não de nenhum futuro marido dela, sua. Coloquei no meu testamento, registrado em cartório em 15 de março de 2012, que esta propriedade passaria para você quando completasse 25 anos. Até lá, sua mãe teria usufruto, mas a propriedade legal seria transferida para seu nome automaticamente. Fiz isso porque te amo e porque quero que você sempre tenha um lar, um lugar que ninguém possa tirar de você. Sua mãe concordou com isso quando conversamos. Ela entendeu que era para sua proteção. Há também uma conta poupança em seu nome com o valor de R$250 mil. É o seguro de vida e as economias que juntei durante anos. Está depositado no Banco do Brasil, agência 3345, conta número 8776549. Os documentos estão nesta caixa. Use esse dinheiro para sua educação, para construir sua vida. Não deixe ninguém te fazer sentir que você deve algo a alguém por existir. Você é minha filha. Você é forte. Você é capaz. E você sempre terá um lar. Te amo mais do que as palavras podem dizer. Papai. Eu li a carta 3 vezes. Depois 4. Depois perdi a conta. Cada palavra era uma punhalada no peito. Não de dor, de raiva.
25 anos. Eu tinha completado 25 anos em 2017. 7 anos atrás. 7 anos em que aquela casa era legalmente minha e ninguém tinha me dito. Ninguém. Especialmente minha mãe. Fui até a caixa das pastas e encontrei o testamento. Estava lá, registrado, autenticado, com firma reconhecida. Tudo legal. Tudo oficial. A casa tinha sido transferida para meu nome automaticamente em 2017, quando completei 25 anos. Eu era a dona legal daquela propriedade há 7 anos. E Maurício tinha me cobrado aluguel durante todo esse tempo. Tinha me humilhado, tinha me feito sentir como uma intrusa na minha própria casa. E o dinheiro, os R$250 mil. Peguei os documentos da conta e desci do sótão com as pernas bambas. Liguei o computador e acessei o site do Banco do Brasil. Criei login usando meu CPF. Solicitei recuperação de senha. No dia seguinte, segunda-feira, fui até a agência pessoalmente, com todos os documentos. A gerente, uma senhora de uns 50 anos chamada Marlene, me atendeu em sua sala. Senhorita Soares, ela disse depois de verificar tudo. Esta conta realmente existe e está em seu nome desde 2012. Foi aberta pelo seu pai com uma cláusula de que você só teria acesso aos 21 anos. Quanto tem nela agora? Perguntei, a voz mal saindo. Ela digitou algo no computador, franziu o senho. Digitou mais. Depois me olhou com uma expressão estranha. Senhorita Soares, temos um problema. Esta conta teve movimentações que não foram autorizadas por você. Meu estômago gelou. Que tipo de movimentações? Em 2015, houve uma procuração cadastrada em nome de Sônia Maria Tavares, sua mãe. Ela fez vários saques ao longo dos anos. O saldo atual é de R$32.415, 250 mil, reduzidos a 32 mil. Tem o histórico de saques? Consegui perguntar. Tenho. Foram saques mensais, sempre próximos a R$10 mil, durante os anos de 2015 a 2019. Depois, alguns saques maiores esporádicos. R$218 mil, sumidos. E eu sabia exatamente para onde tinha ido. Saí do banco com uma pasta cheia de extratos impressos. Cada página era uma evidência, cada saque era uma traição. Mas em vez de confrontá-los imediatamente, fiz algo diferente. Algo que meu pai, o engenheiro meticuloso e planejador, teria ficado orgulhoso. Comecei a documentar tudo. Tirei cópias de todos os documentos. Digitalizei cada página. Salvei em 3 pendrives diferentes e na nuvem. Procurei um advogado especializado em direito de família e sucessão. Marquei consulta com nome falso, apenas para entender meus direitos sem levantar suspeitas. O advogado, Dr. Renato Costa, um homem de uns 40 anos com óculos de aro fino, foi direto ao ponto. Senhora Soares, o que houve aqui foi apropriação indébita de menor e fraude. Sua mãe não tinha direito legal de mexer nesse dinheiro. Mesmo com procuração, era dinheiro destinado especificamente a você no testamento. Posso processar? Pode e deve. Mas, ele fez uma pausa, precisa estar preparada emocionalmente. Processar a própria mãe não é fácil. E quanto à casa? Ele examinou a escritura e o testamento. A casa é legalmente sua, desde que você completou 25 anos. Qualquer pessoa morando nela, tecnicamente está sob sua permissão. Você pode despejar quem quiser. Mesmo minha mãe? Mesmo ela. O usufruto dela expirou quando você atingiu a maioridade para a herança. Ela provavelmente nem sabe disso, mas eu suspeitava que ela sabia. Como não saberia? Passei os 3 anos seguintes me preparando, juntando cada evidência, cada documento, cada recibo de aluguel que Maurício me cobrava, cada comprovante de transferência bancária. Continuei morando na casa, continuei pagando o aluguel dele, continuei aguentando as humilhações, mas cada uma delas eu anotava: data, hora, testemunhas presentes, o que foi dito. Virei uma máquina de documentação e, enquanto isso, trabalhava, economizava, preparava minha saída estratégica, até que chegou aquele jantar de Páscoa, aquele anúncio humilhante de que eu seria despejada para o quartinho dos fundos. E foi quando decidi que era a hora. 3 dias depois do jantar, minha mãe anunciou que queria o divórcio. Aparentemente, ela tinha finalmente cansado do Maurício. Ou talvez fosse outra coisa. Eu nunca saberei ao certo. Mas quando ela me contou, eu vi minha oportunidade. Mãe, eu disse, mantendo a voz calma, você vai precisar de um bom advogado. Não tenho dinheiro para advogado caro, Helena. Eu conheço alguém. Dr. Renato Costa. Ele é muito bom e... Eu fiz uma pausa calculada. Ele me deve um favor. Posso conseguir um desconto. Ela aceitou. O que ela não sabia
era que Dr. Renato estava preparado. Preparado para revelar tudo no momento exato, no momento em que causaria o máximo impacto. Maurício, claro, também contratou um advogado, um tal de Dr. Silveira, famoso por ser implacável em divórcios. Ele achava que ia esvaziar minha mãe, que ia ficar com a casa, com os bens, com tudo. A reunião foi marcada para uma quinta-feira, 15 de julho de 2024, às 15h, no escritório do Dr. Renato. Eu pedi para estar presente, como apoio emocional para minha mãe. Maurício achou engraçado. Riu da minha cara quando entrei na sala de reuniões. Veio assistir sua mãe perder tudo, é? Ele disse. Aquele sorriso cínico que eu odiava. Apenas sorri de volta. Um sorriso pequeno que o deixou confuso. A sala era elegante. Mesa de mogno, cadeiras de couro. Vista para a Avenida Paulista, lá do 12º andar. 2 advogados, cada um com suas pastas. Minha mãe, nervosa, torcendo as mãos. Maurício, confiante, recostado na cadeira como se já tivesse ganhado. E eu, sentada silenciosamente no canto, observando. Dr. Silveira começou. Ele tinha uma lista de exigências. Metade dos bens, metade do valor da casa. Pensão alimentícia porque minha mãe não trabalhava e dependia dele financeiramente. Cada palavra saía da boca dele com a confiança de quem já tinha ganho 100 casos iguais. Dr. Renato ouvia pacientemente, tomava notas, não interrompia. Quando o Dr. Silveira terminou, Dr. Renato abriu sua pasta calmamente. Obrigado, colega. Muito interessante suas considerações. Mas antes de prosseguirmos, preciso esclarecer alguns pontos sobre o patrimônio que está sendo dividido. Maurício revirou os olhos. Especificamente, sobre a casa localizada na Rua das Magnólias, 234, Vila Mariana, São Paulo. Nossa casa, Maurício interrompeu. Onde moro há 18 anos. Sim, Dr. Renato concordou. Onde o senhor mora há 18 anos. Mas não é a casa do senhor, Sr. Tavares. Silêncio. Perdão? Dr. Silveira franziu as sobrancelhas. A casa não está em nome do Sr. Maurício Tavares. Nunca esteve. Está em nome da minha cliente Sônia. Dr. Silveira disse, checando suas anotações. Também não. A confusão na sala era palpável. Então, de quem é a propriedade? Dr. Silveira perguntou, irritação começando a aparecer na voz. Dr. Renato olhou para mim. Fez um gesto. Foi meu momento. Eu me levantei, peguei uma pasta que estava na bolsa e a coloquei sobre a mesa. É minha, eu disse, minha voz firme pela primeira vez em 17 anos dentro daquela dinâmica familiar. Maurício olhou para mim como se eu tivesse dito que era a rainha da Inglaterra. O quê? Ele quase cuspiu a palavra. A casa da Rua das Magnólias, 234, está registrada em meu nome, Helena Maria Soares da Silva, desde 2017. Herdei de meu pai, Eduardo Soares da Silva, conforme testamento registrado em cartório em 2012. Abri a pasta. Retirei a escritura. Coloquei na mesa. Dr. Silveira pegou o documento. Seus olhos percorreram as linhas. Seu rosto foi perdendo a cor. Isto é verdade, ele murmurou. Maurício arrancou o papel da mão dele. Leu, releu, as mãos começaram a tremer. Isso não pode estar certo. Essa casa foi comprada pelo meu pai em 2005, quitada em 2010, deixada para mim em testamento, transferida automaticamente para meu nome quando completei 25 anos, conforme determina a lei de sucessões. Eu coloquei mais documentos na mesa, um de cada vez, com calma deliberada. Aqui está a certidão de registro de imóveis atualizada. Aqui, o testamento completo. E aqui, coloquei a próxima pilha com particular satisfação. Os recibos de todos os aluguéis que você me cobrou durante os últimos 7 anos. Maurício empalideceu completamente. 7 anos de cobranças mensais, valores que variavam entre 300 e 600 reais. Totalizando, olhei para o Dr. Renato, que confirmou com um aceno. R$ 37.200. Você está me devendo aluguel, Maurício. Não o contrário. O silêncio na sala era tão profundo que eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Dr. Silveira estava olhando para Maurício com uma expressão que misturava choque e raiva. Advogados não gostam de ser pegos de surpresa com fatos que seus clientes omitiram. Você sabia disso? Ele perguntou ao Maurício, a voz cortante. Maurício não respondeu. Apenas olhava para os papéis como se eles fossem escritos em idioma alienígena. Minha mãe tinha a mão sobre a boca. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Era outra coisa. Talvez vergonha, talvez alívio, talvez culpa. Mas tem mais, eu continuei. Porque tinha muito mais. Coloquei sobre a mesa os extratos bancários. Todos eles, 237 páginas de movimentações.
Em 2012, meu pai deixou para mim uma conta poupança com R$ 250 mil. Essa conta foi acessada ilegalmente por uma procuração fraudulenta em 2015. Foram retirados R$ 218 mil ao longo de 4 anos. Olhei para minha mãe. E eu sei para onde esse dinheiro foi. Ela estava soluçando agora. Maurício olhou para ela, depois para mim, e eu vi o exato momento em que ele percebeu que estava completamente arruinado. As transferências, eu continuei, foram todas para a conta conjunta de Sônia Maria Tavares e Maurício Tavares. Dinheiro que foi usado para reformar a casa, comprar carro, fazer viagens. Dinheiro que era meu. Doutor Renato assumiu. Senhora Sônia, o senhor Maurício, ambos cometeram apropriação indébita. É um crime. Pode dar de 2 a 5 anos de prisão, além da devolução dos valores com correção monetária. Dr. Silveira fechou sua pasta. Senhor Tavares, preciso me retirar deste caso. Há claros conflitos de interesse e informações que me foram omitidas. Procure outro advogado. Ele se levantou e saiu, sem olhar para trás. Maurício estava em choque, completo, total choque. Além disso, doutor, Renato continuou. Como a senhorita Helena é a proprietária legal da residência, ela tem todo o direito de solicitar o despejo de qualquer ocupante não autorizado. Não autorizado, eu repeti a palavra, deixando-a pairar no ar. Você tem 30 dias para sair da minha casa, Maurício. Ele me olhou, realmente me olhou. Pela primeira vez em 17 anos, me viu. Helena, por favor, você não pode. Nós podemos conversar. Conversar? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Anos de raiva silenciosa, finalmente encontrando voz. Como você conversou quando me cobrou aluguel na minha própria casa? Quando me humilhou na frente de toda a família? Quando disse que eu deveria morar no quartinho dos fundos para você alugar meu quarto? Levantei, apoiando as mãos na mesa, inclinando para a frente. Aquele quartinho dos fundos, aquele depósito imundo que cheira a mofo, você acha que é um lugar digno para alguém morar? Ele não respondeu. Pois é exatamente onde você vai morar pelos próximos 30 dias, enquanto procura outro lugar, porque eu estou sendo generosa. Eu poderia te despejar hoje mesmo. Virei para minha mãe. Mãe, você pode ficar. Não vou te colocar na rua. Mas precisamos ter uma conversa muito séria sobre tudo isso e sobre como você vai me devolver o dinheiro que pegou. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. A reunião terminou ali. Doutor, Renato apresentaria os documentos para o divórcio baseado nas novas informações. Maurício seria responsável por suas próprias dívidas e não teria direito a absolutamente nada do patrimônio de minha mãe, já que nunca houve patrimônio dele para começar. Tudo o que ele tinha conseguido foi através do dinheiro roubado de mim. Quando saímos do escritório, Maurício ficou parado no corredor. Eu me virei uma última vez antes de entrar no elevador. Ah, Maurício, eu disse. Aquele aluguel do Airbnb que você planejava fazer com meu quarto? Espero que você tenha cancelado os anúncios, porque se alguém aparecer vai dar problema. Você estaria alugando uma propriedade que não é sua. Isso também é crime. As portas do elevador se fecharam na cara dele ainda em estado de choque. Nos meses seguintes, muita coisa aconteceu. Maurício tentou de tudo. Primeiro, negação. Depois, raiva. Tentou me processar alegando que o testamento era falso. Não durou uma semana. A autenticação estava perfeita. Tentou alegar que tinha direito de moradia por união estável com minha mãe. O advogado novo dele desistiu do caso quando descobriu que a casa não pertencia a Sônia. Tentou me convencer. Apareceu na porta do meu trabalho uma vez, implorando para conversarmos. Eu simplesmente liguei para a segurança. No 29º dia, véspera do prazo final, ele finalmente saiu. Levou suas coisas em um caminhão de mudança barato. Não olhou para trás. Descobri depois, através de conhecidos em comum, que ele estava morando em um apartamento pequeno na Zona Leste. Um lugar humilde. Irônico, considerando que ele passou 17 anos me fazendo sentir inferior por não ter dinheiro. Minha mãe e eu tivemos aquela conversa. Foi dolorosa. Ela chorou muito. Explicou que Maurício a havia convencido de que o dinheiro era para a família, que era para o bem de todos, que meu pai tinha querido que elas usassem para melhorar a casa, para viver melhor. Ele disse que você teria uma vida melhor com a casa renovada do que com dinheiro parado no banco. Ela explicou, a voz quebrada. Eu acreditei nele, Helena. Eu sinto muito, queria ficar com raiva, queria gritar, mas quando olhei para ela, vi apenas uma mulher de 58 anos que tinha sido manipulada por alguém em quem confiava, que tinha perdido o primeiro marido para o câncer e se agarrado ao segundo por medo de ficar sozinha. Você vai me devolver o dinheiro, eu disse. Mas pode ser em parcelas, pequenas, quanto você conseguir. Vou conseguir trabalho, ela prometeu. Vou pagar tudo.
E você pode continuar morando aqui, mas sem aluguel. É minha casa, mas é seu lar também. Papai teria querido assim. Ela me abraçou. E pela primeira vez em anos, eu abracei de volta. Mas Maurício não tinha terminado de cair. 2 meses depois da saída dele, recebi uma ligação de uma mulher chamada Patrícia. Ela tinha visto meu nome em um processo judicial online. O processo do divórcio era público e queria conversar comigo. Marcamos em uma cafeteria. Patrícia tinha uns 40 anos, cabelos pretos curtos, olhos cansados. Ela pediu um café, suas mãos tremendo levemente. Não sei se isso importa para você, ela começou. Mas quando vi que o Maurício Tavares estava se divorciando e perdendo tudo, eu precisava contar. Contar o quê? Eu fui casada com ele, antes da sua mãe. Meu café parou na metade do caminho para a boca. Você o quê? De 2005 a 2009. Fomos casados 4 anos, e ele fez exatamente a mesma coisa comigo que fez com vocês. Ela abriu uma pasta, mostrou fotos, documentos, certidão de casamento. Ele me convenceu a vender minha casa para investirmos juntos em um negócio. O negócio nunca existiu, o dinheiro sumiu. Quando pedi divórcio, descobri que ele tinha contraído dívidas em meu nome. Levei anos para me recuperar. Eu ouvi a história dela. Cada detalhe era assustadoramente similar. Tem outras, ela disse. Ele tem um padrão. Procura mulheres viúvas ou divorciadas, com patrimônio, vulneráveis, se aproxima, casa e esvazia elas. Por que você nunca o denunciou? Denunciei. A polícia disse que era questão civil, não criminal, que eu tinha assinado os papéis voluntariamente. Não deu em nada. Mas agora, com o meu caso, com as evidências de apropriação indébita, com tudo documentado, Patrícia viu uma oportunidade. Podemos processá-lo juntas? Existe crime aí, existe padrão. E foi o que fizemos. Patrícia encontrou mais 3 mulheres, todas com histórias similares, todas vítimas do Maurício em diferentes períodos. Entramos com processo coletivo, fraude, apropriação indébita, estelionato. Dessa vez, o sistema judicial prestou atenção. Maurício foi indiciado em novembro de 2024. O julgamento foi marcado para março de 2025. Enquanto isso, minha vida mudou completamente. Peguei os 32 mil que sobravam na conta e investi em mim mesma. Fiz cursos, me especializei, consegui promoção no trabalho. A casa ficou vazia demais, só com minha mãe e eu. Decidi fazer algo significativo com ela. Transformei 2 quartos em espaços para abrigar temporariamente mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Uma pequena contribuição, mas uma que meu pai teria aprovado. Minha mãe conseguiu emprego como recepcionista em uma clínica. Não pagava muito, mas era dela. Ela tinha propósito de novo. Depositava R$ 500 por mês na minha conta. Prestação do que te devo, ela dizia. Calculamos que levaria 30 anos para ela pagar tudo com correção. Ela teria 88 anos. Não precisa ser assim, mãe, eu disse uma noite, enquanto jantávamos juntas na mesa que costumava ser território do Maurício. Preciso, Helena. Preciso fazer isso. E eu entendi. Não era sobre o dinheiro, era sobre dignidade, sobre consertar o que foi quebrado, sobre ela se provar para si mesma que era capaz de fazer o certo. O julgamento do Maurício aconteceu em uma terça-feira fria de março. Eu estava lá, na primeira fila, assim como Patrícia e as outras 3 mulheres. O promotor apresentou as evidências. Eram montanhas, anos de fraude, 5 vítimas, mais de R$500 mil em danos totais. O advogado do Maurício tentou alegar que eram questões civis, que não havia intenção criminal, que tudo tinha sido mal entendidos em relacionamentos. Não colou. Maurício foi condenado a 4 anos de prisão por estelionato e apropriação indébita, além de restituição de todos os valores com juros e correção. Como ele não tinha mais patrimônio, seus bens, o carro que ainda tinha, algumas aplicações financeiras, foram penhorados. Quando a sentença foi lida, olhei para ele. Esperava sentir satisfação, vitória, alegria pela vingança. Mas o que senti foi vazio e depois, estranhamente, paz. Não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre eu recuperar o que era meu. Era sobre provar para mim mesma que eu tinha valor, que eu merecia respeito, que não era a parasita, a carga, a menina problemática que ele sempre disse que eu era. Saí do tribunal e fui direto ao cemitério, onde meu pai está enterrado. Era a primeira vez que visitava o túmulo em anos. Maurício sempre fazia comentários sarcásticos quando eu mencionava ir ao cemitério. Então, eventualmente parei. Me ajoelhei na frente da lápide. Oi, pai, comecei, a voz falhando. Demorei, eu sei, mas consegui. Protegi a casa, protegi o que você deixou para mim e usei exatamente da maneira que você teria querido.
As lágrimas começaram a cair. Lágrimas de luto, de saudade, mas também de gratidão. Você sabia que isso podia acontecer, não sabia? Por isso escondeu tudo no sótão. Por isso deixou aquela carta. Você estava me protegendo até depois de partir. Fiquei ali por 1 hora, apenas conversando com ele, contando sobre os últimos anos, sobre a dor, sobre a vitória, sobre o perdão que estava aprendendo a dar à minha mãe. Quando me levantei para ir embora, senti algo diferente, mais leve, como se um peso que eu carregava há 17 anos tivesse finalmente sido retirado dos meus ombros. 6 meses depois, em setembro de 2025, aconteceu algo inesperado. Eu estava em uma cafeteria perto do trabalho quando alguém se sentou na cadeira em frente à minha. Era Maurício. Ele tinha emagrecido, muito. O cabelo estava completamente grisalho agora. Tinha rugas que não existiam antes. Parecia ter envelhecido 1 década em 1 ano. Helena, ele disse, a voz rouca. Meu primeiro instinto foi levantar e sair, mas algo me fez ficar. O que você quer? Só queria que você soubesse que eu sinto muito. Olhei para ele. Procurei por sinais de manipulação, pelo charme falso, pelo Maurício que eu conhecia, mas tudo que vi foi um homem quebrado. Passei os últimos meses na prisão pensando, ele continuou, sobre tudo que fiz, para você, para sua mãe, para as outras mulheres. E eu nem tenho desculpa. Não foi por dinheiro, ou pelo menos não só, foi por poder, por me sentir superior, por... Ele parou, a voz falhando. Não estou pedindo perdão, não tenho direito. Só queria que você soubesse que você estava certa, sobre tudo, e que aquela menina que eu chamei de parasita e de fardo se tornou uma mulher mais forte e melhor do que eu jamais conseguirei ser. Ficamos em silêncio por um longo momento. Maurício, eu finalmente disse, eu não sei se um dia vou te perdoar completamente. Talvez nunca. O que você fez causou danos que vão levar anos para curar. Mas espero que você encontre uma forma de ser uma pessoa melhor. De verdade. Não por mim. Por você mesmo. Ele assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. E da próxima vez, eu acrescentei, levantando para ir embora. Antes de decidir que alguém não vale nada, lembre-se de que eles podem surpreender você. Foi a última vez que o vi. Hoje, enquanto conto esta história, já é janeiro de 2026. A casa na Rua das Magnólias continua sendo meu lar. Minha mãe ainda mora comigo. Nosso relacionamento é diferente agora. Há cicatrizes, mas também a cura. Ela já pagou 18 mil reais do que me deve. Ainda faltam 200 mil. Mas não me importo mais. O dinheiro era importante, mas o que realmente importava era recuperar minha dignidade. As mulheres que acolhemos temporariamente na casa têm ajudado a preencher os cômodos vazios com vida nova, com histórias de recomeço, com esperança. Conheci alguém, um homem gentil chamado Daniel, que trabalha como professor de história. Ele sabe toda a minha história. E quando lhe contei, ele não ficou com pena. Ele ficou impressionado. Você é resiliente, ele disse. E pela primeira vez, eu acreditei nisso sobre mim mesma. Maurício cumpre o resto da sentença. Ouvi dizer que ele está participando de grupos de terapia na prisão. Se ele realmente vai mudar, não sei. Não é mais minha responsabilidade. O que aprendi com tudo isso? Que humilhação não define seu valor. Que paciência pode ser uma arma mais poderosa que a raiva. Que documentar, planejar e agir no momento certo vale mais do que confrontos impulsivos. Aprendi que justiça nem sempre é rápida, mas quando vem, ela é doce. Aprendi que às vezes as pessoas que deveriam nos proteger falham, e que isso não é culpa nossa. E aprendi, acima de tudo, que dentro de cada um de nós existe uma força que nem imaginamos ter, até que somos forçados a encontrá-la. Meu pai me deixou mais do que uma casa e dinheiro. Ele me deixou um legado de preparação, de cuidado, de amor que transcende a morte. E espero honrar esse legado todos os dias. Para qualquer pessoa que esteja passando por algo parecido, que esteja sendo diminuída, humilhada, feita sentir que não vale nada, você vale. Você sempre valeu. E há força em você esperando para ser descoberta. Às vezes, a melhor vingança não é a explosão, é a calma, é o planejamento, é a persistência silenciosa até que o momento certo chegue. E quando chegar, quando você finalmente tiver sua chance de virar o jogo, não hesite, porque no final, Maurício sempre me disse que eu nunca seria nada, que eu era uma carga, um peso, alguém que dependia da caridade alheia, e ele estava errado sobre quase tudo,
mas estava certo sobre uma coisa: eu nunca conseguiria nada sozinha, porque não consegui sozinha. Consegui com a herança deixada por um pai que me amava, com a ajuda de um advogado que acreditou em mim, com outras mulheres que se uniram à minha causa, com uma mãe que, mesmo tendo falhado, encontrou coragem para tentar consertar. Consegui provar que eu sempre tive valor, sempre tive dignidade, sempre tive um lugar que era meu, e ninguém, nunca mais, vai tirar isso de mim. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. E nos comentários, me conte. Você já passou por algo parecido? Como lidou? Seus comentários significam tudo para mim. Mais histórias impactantes como esta já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca a melhor parte. Você vai amar. Nos vemos na próxima.